Alerta Geral. Estamos de volta com o bate-papo político e agora eu convido o jornalista Beto Almeida para falar sobre a tramitação do projeto que disciplina a ajuda financeira da União aos estados e aos municípios. É uma conta que pode passar dos 90 bilhões de reais e pelo acordo entre governo federal e Congresso Nacional, os servidores estaduais e municipais terão que ajudar com o congelamento de salários, a diminuir esse rombo. Jornalista Beto Almeida, a conta está fechada, o acordo está fechado para a votação desse projeto, quando o dinheiro começa a cair nos cofres dos governos estaduais e municipais. Luzenor, olha, essa resposta ainda está um tanto quanto indefinida. Pelo seguinte, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já comunicou que amanhã, quinta-feira, às 10 horas, ele vai estar apresentando um prazo, aliás, a primeira versão, vamos dizer assim, do relatório desse projeto de ajuda a estados e municípios. Essa ajuda é para compensar, aliás, as perdas que os estados e os municípios estão tendo nas suas arrecadações, com o ICMS, com o ISS. No entanto, a sua pergunta disse que já tem acordo. É difícil você afirmar que tem acordo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está conversando diretamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lembrando que esse projeto passou pela Câmara, já foi aprovado, mas o Senado está decidido a mudar muita coisa do que foi aprovado na Câmara. Por exemplo, Zenô, o governo insiste no que chama de contrapartidas que os estados, que também a União e os municípios devem dar. E a principal contrapartida que está sendo cobrada pelo governo, por exemplo, é que não haja reajuste para o servidor público pelos próximos 1 ano e 8 meses, ou seja, quase 2 anos sem reajuste dos servidores públicos, sejam eles federal, estadual ou municipal. Tem reação? Tem. Inclusive na Câmara dos Deputados tem reação a isso. No entanto, o Alcolumbre acha que dá para colocar em votação o projeto, entrando aí num acordo, Luzenor, no sábado, numa votação extraordinária que vai ter no sábado, a partir das 4 da tarde, para votar esse projeto. Ele diz o seguinte: apresenta amanhã o relatório, os senadores terão aí 48 horas para poder apresentar emendas, para melhorar o projeto, no sábado vota. Mas tem reclamação, por exemplo, os partidos na Câmara, por exemplo, diz que o Senado não está abrindo o jogo, que não está abrindo uma janela para se negociar, que ninguém sabe como é que fica isso. Os próprios secretários estaduais de Fazenda dizem que não sabe exatamente o que está para ser apresentado. Seja como for, essa matéria que vai ser aprovada no Senado, ela com certeza vai voltar para a Câmara, porque, lógico, o projeto já foi modificado, vai ser modificado completamente. Voltando para a Câmara, aí é outra conversa para saber finalmente se este material, Zenô, que veio do Senado, vai ser aprovado na íntegra, sem grandes mudanças. Resumo da ópera, Luzenor. Eu acho que está faltando aí mais articulação política e principalmente compromisso do Congresso Nacional para agilizar essa ajuda para os estados e os municípios. É urgente em razão da perda de arrecadação provocada pela pandemia da Covid. Não é coisa pouca. Então tem que ter essa agilidade e vamos ver se isso se confirma no sábado com essa votação. Vamos continuar falando sobre política. A agenda que nasce em Brasília e tem repercussão no Ceará. Os deputados federais estão aguardando uma resposta mais clara do presidente Jair Bolsonaro para a nomeação de aliados para cargos federais. Antes do Beto Almeida, quem chega com essa informação é o repórter Carlos Alberto. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta a pressão dos partidos que integram o chamado Centrão, bloco formado por parlamentares considerados conservadores, para definir a fatia de cargos que essas siglas terão no governo federal. Os cargos representam a moeda que o governo tem para receber apoio de deputados federais nessa nova fase que o presidente Bolsonaro constrói, à base de aliados na Câmara Federal. Os líderes do Centrão começaram a manifestar insatisfação com a demora do governo em nomear os indicados para uma série de cargos oferecidos pelo governo federal nas últimas semanas. Os nomes aguardam uma análise de currículo no momento. As negociações envolvem 4 partidos: PP, PL, Republicanos e PSD. O PP ficou com as presidências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX.
O PL teria direito a indicar o presidente do Banco do Nordeste e o Republicanos uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento Regional. As informações de bastidores apontam que o PSD negocia superintendências da Funasa nos estados. O governo federal decidiu partir para o toma lá da cá, para entregar cargos aos deputados federais e senadores para, em troca, ter o aumento no número de parlamentares favoráveis aos projetos enviados pelo Executivo. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Agora sim, o jornalista Beto Almeida. Promessa feita é promessa cumprida. Os deputados querem os cargos e, assim, garantirão apoio ao governo do presidente Bolsonaro. Beto Almeida. Na realidade, é promessa para ser cumprida, Luzenor, porque até agora nada de nomeação de cargos para aliados de nenhum dos partidos do Centrão que hoje estão aí nessa negociação e já declarando apoio ao presidente Bolsonaro. Na realidade, posso dizer o seguinte, muitos dos líderes de partidos estão já irritados com essa demora do presidente em nomear os indicados, né, para cargos federais, e aguardam que o governo faça essa indicação no Diário Oficial. Aliás, era já esperado para sexta-feira da semana passada, mas teve aquela pandemia política com a demissão do ministro Sérgio Moro. Ficou aguardado para ontem, terça-feira, e até agora nada de saírem essas nomeações. As negociações envolvem aí, como já foi dito, o PP, o PL, o Republicanos, o PSD, e passam, claro, por impactos com nomeações aqui para o estado do Ceará. Tem a bancada nossa aqui, federal do Ceará, que aguarda inclusive isso. O PP ficou, por exemplo, de receber ainda as presidências do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e também do DENOX, tá certo? Aí o PL tem direito aí a indicar, até agora o acerto é esse, o presidente do Banco do Nordeste, e o Republicanos direito a indicar uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento Regional. O PSD negocia aí a superintendência da Funasa nos estados. Inclusive aqui no estado do Ceará. Os nomes, inclusive, já foram encaminhados, estão desde a semana passada, e estão nessa análise que o governo disse que não pode ter qualquer vínculo, nenhum passado de simpatia com o PT. O DENIT também está na lista dos que devem ter os nomes trocados e indicados. A grande questão, Luzenor, é essa, é que o governo Bolsonaro conversa, negocia, mas ele costuma ir empurrando essas decisões. Mas isso não pode demorar muito, porque o presidente está sob pressão, precisa de ter apoio na Câmara dos Deputados. E os partidos que compõem o Centrão colocam exatamente esta moeda de sustentação. Lembrando que o que está em jogo aí, principalmente, não são apenas os cargos da União, os cargos federais nos estados, não, Zenor. O que está em jogo aí para o governo, principalmente, já é a sucessão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele quer garantir de que, na realidade, seja eleito um nome de oposição ao Rodrigo, mas que seja um nome simpático ao governo federal. E, lógico, o que está aí na realidade também já de olho, é a própria sucessão em 2022, onde o presidente Bolsonaro, lógico, aguarda e quer a reeleição.